Então, boa noite a todos. Hoje teremos a nossa sexta aula de Zoom. Deixa eu até falar a data, hoje 9/12. Infelizmente, não tivemos nenhum aluno aí acompanhando de maneira síncrona, mas tudo bem, a aula fica gravada aí para quem precisar depois acompanhar aí pelo YouTube, tá? Então, hoje vamos dar continuidade para as nossas reações de apoio com cargas pontuais. Então, a gente vai fazer alguns exercícios aqui hoje, tá? Para cada vez mais reforçar aí esse conceito aí com vocês, ok? Então, vamos já para o primeiro aqui, sem muitas delongas. Então, a gente fez na aula passada, certo? Esses dois exercícios, que seria a carga concentrada exatamente no meio. Então, os 12 kN distribuídos, ficou 6 kN para cada reação, certo? E depois a gente fez essa aqui, onde o 8 kN estava deslocado um pouco mais para a direita. Então, fizemos todas as contas, as considerações em cima desse exercício. Fizemos um terceiro ainda, que já tinha essas duas cargas aqui, tá? De 12 e de 8. E mesma coisa, calculamos aí as reações no apoio A e as reações no apoio B. Então, hoje, a gente vai iniciar fazendo esse aqui, que também é bem similar. Deixa eu só até jogar isso aqui para o lado. Tá? Esse aqui com 3 cargas, certo? Então, esse aqui que a gente vai startar por agora. Então, vamos lá. Eu vou só copiar esse aqui, essas duas, para facilitar. Então, lembrando mais uma vez que a gente tem aqui a nossa convenção, certo? Que a gente tem o quê? Que todas as reações que sejam para cima, elas têm o sinal positivo, tá? E todos os momentos sentido horário também são positivos, ok? Então, vamos apagar isso aqui que é o do exercício anterior, para não confundir ninguém. Então, temos isso aqui. Ok. Como já convencionado, a primeira coisa que todos devem fazer quando estiver fazendo esse tipo de exercício é o quê? É justamente colocar as reações, desenhar essas reações, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha representação da viga, certo? Vou colocar aqui, deixa eu mudar esses textos para baixo. Então, eu estou colocando aqui e eu vou representar o que eu imagino que seja a minha reação em A e a minha reação em B, tá? Então, eu vou colocar aqui, esse é o meu apoio B e esse é o meu apoio A. Vou copiar aqui, só para facilitar um pouco. Então, tá aqui. Então, estou considerando, vou tirar essa bola por enquanto, tá? Então, eu estou considerando que essa viga está tendo essas duas reações, certo? Então, ela vai ter a reação em A, porque esse apoio, por ser um apoio móvel, só um minuto. Por ser um apoio móvel, ele não oferece resistência no sentido horizontal. Então, ele é livre, ele só oferece resistência no sentido vertical. E já o nosso apoio fixo, ele oferece resistência aí nos dois sentidos. Vou ver se apareceu alguém. Não. Então, ele oferece resistência tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então, já de cara aqui, né? Já a primeira coisa que já dá para fazer é o seguinte. Vou até deixar aqui do ladinho. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que a somatória das minhas cargas horizontais tem que ser zero. Como eu só tenho o meu HB, então automaticamente o meu HB é zero, tá? Então, primeiro já foi, que essa reação aqui é horizontal. Então, ela vai ser zero. E agora vamos fazer os demais. Então, o que mais que eu tenho segundo os meus critérios da estática, né? Então, eu vou ter isso aqui. Eu tenho que a somatória das minhas cargas verticais também tem que ser igual a zero. Que eu quero que a minha viga não saia voando e nem enterre, tá? Então, essa é a questão. Então, o que eu vou ter aqui? Vou começar a olhar aqui da direita para a esquerda. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vou começar a olhar aqui da direita para a esquerda e vou colocar todas as reações que sejam verticais. Lembrando a nossa convenção, que é todas as reações para cima têm sinal positivo, ok? Vou fazer bem no passo a passo aqui para ficar bem claro. Então, o que eu vou ter?
começando aqui desse apoio, eu vou ter o meu RA, que é uma reação que eu não sei quanto vale, apontando para cima. Se é para cima, é positiva. Então, eu tenho mais RA. Continuo andando para a direita, eu vou ter o quê? 5 kN apontando para baixo. Para baixo, sentido negativo. Então, menos 5. Continuo andando na minha viga. Achei a carga de 8. Então, menos 8. Está apontando para baixo. Continuo andando. Tenho mais uma carga pontual de 15. Menos 15. Continuo indo para frente. Acho o meu RB, que está apontando para cima. Então, é mais RB. Então, essas são as duas reações que eu quero descobrir. E essas duas reações têm que valer zero, tá? Então, o resultado delas tem que zerar essa equação. Bom, eu não tenho nem o RA e nem o RB. Então, eu não vou mexer nessa aqui ainda. Eu vou para a nossa terceira fórmula, que é a fórmula do momento, que diz o quê? Que diz que a somatória de todos os meus momentos tem que ser igual a zero. Quer dizer o quê? Eu não quero que haja nenhum tipo de giro. Eu não quero que essa minha viga gire. Então, esse seria o próximo conceito. Lembrando que o momento é a força vezes a distância. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escolher um lugar na minha viga que vai ser o meu ponto fixo. Então, eu vou pegar aquela bolinha vermelha de novo, tá? A gente está fazendo aqui sempre em relação a A, mas eu posso fazer sim em relação a B. Inclusive, o próximo exercício eu vou fazer justamente para ficar diferente, tá? Mas eu vou vir aqui, ó, no meu RA e vou fixar. Eu estou dizendo assim, ó, aqui é como se eu tivesse colocado um prego, um grampo. Então, eu prendi em A. E eu vou ver o que essas cargas, essas forças atuam em relação a esse ponto A. Tá? Então, meu RA virou o meu zero, vamos dizer assim. Ele não vai girar naquele ponto. Então, ok. O que eu vou fazer? Vamos olhar carga por carga a partir do RA. O RA eu vou considerar? Não, porque ele está num ponto fixo. Então, ele não tem giro nenhum. Então, ele vai ser zero. Lembrando que o nosso sentido... Vou até descer essa convenção aqui. A gente tem isso aqui, né? Que sentido horário, tá? A gente vai ter momento positivo. Então, a gente vai continuar andando aqui na nossa viga. Então, a gente veio, chegou na carga de 5. Carga de 5 está apontando para baixo, mas em relação a esse giro, ela está sentido horário. Então, ela gira sentido horário, tá? Em relação aqui ao ponto fixo RA. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter positivo mais 5 vezes a distância, que nesse caso aqui é 1 metro. Certo? Então, é isso. Esse é o primeiro momento. Continuo olhando na viga. Cheguei aqui no 8. Então, eu vou ter o quê? 8, sentido horário também. Em relação ao ponto A, 2 metros. Então, ele está distante de A, 2 metros. Então, eu tenho mais 8 vezes 2. Força vezes a distância. Continuo andando na minha viga. Cheguei na carga de 15, também positivo. Momento sentido horário. Então, eu tenho mais 15 vezes a distância que ele está do RA. Nesse caso que eu fixei. Então, ele está a 3 metros. Tá? Então, 15 vezes 3. Continuo andando e cheguei no RB. O RB está sentido anti-horário. Tá? Ele está exatamente ao contrário das forças. Quer dizer o quê? Que o sinal dele seria negativo, porque ele está fora da nossa comum. Menos RB vezes a distância em relação ao ponto que eu fixei. Então, em relação a RA, 4 metros. E tudo isso tem que ser igual a zero. Pronto. Agora eu fiquei o quê? Com uma única equação. Tá? Olha, isso é uma única incógnita. Então, eu consigo daqui calcular um RB. Vou fazer bem no passo a passo aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar tudo que for número, jogar para o lado de lá, e o RB ficar para o lado de cá. Então, vai ficar menos RB vezes 4 é igual. 5 vezes 1, que é 5, positivo, vai passar para o lado negativo, menos 5. 8 vezes 2, 16, positivo, para o outro lado negativo, menos 16. 15 vezes 3, 45, positivo, passei para o outro lado, menos 45.
tá? Então, eu tenho essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer bem no passo a passo aqui os números. Então, eu teria menos RB vezes 4 é igual a quanto? 45 mais 16 mais 5. A menos 66, certo? E agora eu vou fazer a divisão do RB por 66. Então, eu teria RB é igual, deixa eu ver se eu consigo fazer o traço fracionário. Menos 4 dividido por menos 66. Com o negativo não dá. Então, vou fazer 4 por 66. Aí deu. Então, eu já, só na hora que eu dividi, né, o sinal também foi junto, então ficou menos... Opa, só que tá errado isso aqui, né? É 66 por 4. Isso. Eu peguei menos 66 dividido por menos 4. Então, ficou tudo positivo, deu isso aqui. Então, eu tenho que o meu RB vai valer 16,5 quilonewtons. Tá? Ok? Então, achei aqui automaticamente o meu RB. Então, esse foi o valor do RB. Agora, com esse RB, eu vou voltar lá para a minha forma das reações verticais e achar o RA. Então, só substituir aqui os valores. Então, eu tenho mais RA é menos 5, menos 8, menos 15, estou só repetindo, mais 16,5. Tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Então, eu vou ter que o meu RA, vamos fazer a conta aqui. Então, eu teria menos 5, menos 8, menos 15, mais 16,5. Eu tenho 11,5. Aqui estaria sinal menos, passei para o outro lado, sinal mais. Então, 11,5. Só isso aqui. Kilonewtons. Pronto. Achei meu RA e achei meu RB. Como eu já disse, para fazer aquela conferência, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui que eu tenho duas reações empurrando para cima, que uma vale 11,5 e a outra 16,5. Então, 11,5 mais 16,5, eu tenho 28 kilonewtons empurrando para cima. Quanto que eu tenho de força empurrando para baixo? Eu tenho 15 mais 8 mais 5, 28. Quer dizer o quê? Zero. Então, eu consegui zerar. Então, eu sei, consegui achar essas reações, quer dizer o quê? Que RB segura uma carga um pouco maior que RA a partir dessas formas, dessas reações. Só isso. No momento, só isso. Depois a gente ainda faria os gráficos, faria algumas outras coisas, acharia os momentos, esforço cortante, coisa e tal. Mas, por enquanto, seriam só as reações mesmo, tá? Não precisa fazer nada além disso, por enquanto. Esse ano ainda, ok? É isso, tá? Fechou? Simples, rápido, fácil, só isso. Vamos fazer mais um, que inclusive eu quero fazer algumas variâncias, tá? Então, a gente vai ter esse aqui agora. Esse exercício. O que é esse exercício? Também só tem cargas pontuais e tudo, mas ele tem aqui, ó, uma carga que, diferente de todas as outras, a gente tem esse pedaço da viga que está fora desse pilar, dessa repressão do pilar. O que é isso? Isso aqui simboliza que tem um balanço. O que é um balanço? É, por exemplo, uma sacada, tá? Uma sacada representa um balanço. É um pedaço de uma laje que tem uma parede que está fora do pilar. Ele está fazendo uma carga diferente de todo o resto, tá? Ele está lá para frente. Então, isso é um balanço. Então, é comum ter esse tipo de construção, tá? Que aqui está representada, certo? Ok. Muda alguma coisa? Não. Só na hora da gente olhar realmente os sentidos, as cargas, coisa e tal, principalmente no momento, que pode ser que ali vai dar alguma alteração. Mas fora isso, normal, não muda nada, tá? Então, vamos seguir o nosso conceito. Então, primeira coisa, vou representar aqui de novo e vou colocar as minhas reações. De novo, vou chamar de RA e RB. Na verdade, isso aqui é o seguinte, é repeteco mesmo, tá? Tem que fazer várias vezes, não tem alternativa, e só fazendo que vocês vão aprender. Só vou deixar aqui meu RB para baixo, tá? Para não ficar em cima do 5. Vou pegar aqui o meu RA.
Vou pôr aqui, tá? Porque ela é a reação que eu quero saber em relação ao apoio. Então, eu não vou pôr lá na ponta, na carga, no meu balanço, eu vou pôr sim no apoio. Eu quero saber quanto que é o meu apoio, quanta carga está chegando no pilar, tá? É isso que eu estou descobrindo aqui. E agora, vou fazer de novo aquelas três fórmulas conhecidas. Então, eu tenho a primeira, que é a somatória das reações horizontais. Mais uma vez, o HB está sozinho, tá? Então, vai valer zero. A minha reação é zero. Não tem esforço nenhum. Nem sempre isso é zero, tá? Todos os exercícios até agora foram, mas a gente vai fazer vários mais para frente que você vai ter sim uma reação ali em relação ao horizontal, tá? Próxima que eu tenho a minha somatória de cargas verticais, tá? Vou só apagar isso aqui tudo. Somatória das cargas verticais. Vou puxar aqui também a minha convenção, que está aqui. Então, beleza. Vamos começar por aqui já. Então, somatório das cargas verticais. Reação que tiver para cima, sinal positivo. Vou começar a olhar a minha viga aqui. O que eu tenho? 6 para baixo. Menos 6. Continuo olhando. RA para cima. Então, mais RA, que é a minha reação. Continuo andando, tenho o quê? 6 para baixo. Menos 6. Continuei. Agora eu cheguei aqui num ponto meio crucial. Por quê? Eu tenho 5 para baixo. Então, eu tenho menos 5. E tenho RB para cima, tá? Então, uma carga tá exatamente uma de ponta com a outra. Então, eu tenho mais RB. E tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Então, de novo, eu tenho as minhas duas incógnitas, RA e RB. Então, para descobrir quanto elas valem, vou fazer o quê? Vou fazer o momento, tá? Então, vou puxar aqui o somatório do meu momento. E nesse exemplo específico, a gente vai fazer uma coisinha diferente. A gente sempre trava aqui em relação a A, tá? Sempre travou aqui o RA. E nesse a gente vai fazer diferente, proposital, tá? Se vocês fizessem em relação a A, os números, claro, vão dar diferentes, mas a reação, ela tem que dar a mesma, tá? Ela tem que ser a mesma. Nunca vai mudar. Vou fazer isso aqui para vocês terem um exemplo feito ao contrário, vamos dizer assim, no apoio B. Então, eu vim aqui, ó, e travei o meu momento em relação ao RB, tá? Então, eu vou olhar o quê? A mesma coisa, tudo que for sentido horário é positivo, só que agora eu vou pegar as distâncias em relação a RB e não RA. Só isso que muda, tá? E nesse exemplo, vocês vão ver no final, que facilita um pouco, tá? Por quê? Porque é o seguinte, ó, eu tenho duas cargas aqui, o RB e o 5, certo? Se eu tivesse travado aqui em A, essas duas cargas oferecem giro, porque elas estão longe do RA. Então, elas ofereceriam um giro, um positivo e um negativo. Como eu estou fixando no ponto B, no meu apoio B, nem o 5 e nem o RB vão oferecer momentos, tá? Porque ele está fixo. O apoio B está fixo. Então, aquele 5 é como se ele estivesse empurrando uma coisa fixa e o RB querendo empurrar fixo. Então, eles zeram, tá? Eles não têm distância, eles não oferecem nenhum tipo de momento, ok? A única diferença que eu prefiro fazer nesse caso aqui, tá? É como a gente sempre colocava aqui no A e olhando para a direita, nesse caso a gente vai olhar para o outro lado. Então a gente vai olhar, seguir a viga olhando para a esquerda agora. Só isso que muda, tá? Não muda nada. Se for o caso, no final, a gente pode até fazer no RA, e vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu fixei aqui o meu apoio B e estou olhando para a esquerda. Opa, cheguei na minha carga aqui, que é 6. Essa carga está em qual sentido? Sentido anti-horário, ó. Ele está girando anti-horário em relação a RB, tá? Sentido anti-horário. Se é anti-horário, negativo. Então, eu tenho menos 6 vezes a distância que ele está do RB, que é 2, tá? Só isso. Continuei. Segui na viga, cheguei no RA. Meu RA
está girando no sentido horário, tá? Então, eu vou ter mais RA vezes a distância. Que distância RA está do meu ponto fixo, o meu ponto que eu travei? 6 metros. Então, vezes 6. Continuei, cheguei na minha carga de 6, apontando para baixo, sentido anti-horário. Menos 6 vezes a distância. Distância em relação ao A? Não, em relação ao B. Então, a minha distância é 7 metros. E tudo isso tem que ser igual a zero. Pronto. Daqui eu consigo tirar o RA direto, tá? Então, eu vou ter RA positivo, né? Vou até por aqui. Mais RA vezes 6 vai ser igual. Então, eu tenho aqui 6 vezes 2, que é 12. Então, aqui estaria menos 12. Vou passar para o lado igual. Vai ser 12 positivo, tá? Então, menos 12 virou mais 12. E aqui eu tenho 6 vezes 7, 42 negativo. Passei para o outro lado positivo, mais 42, tá? Então, eu vou ter RA vezes 6, ou 6RA, vai ser 54. Então, eu tenho que a minha reação em A vai valer 54 dividido por 6. Logo, meu RA é igual a 9. Eu estou certo? 9. Essas horas é 9 mesmo, né? Kilonewtons, tá? Então, achei a minha reação em A. Beleza. Se eu achei a minha reação em A, vamos voltar aqui e achar a reação em B. Então, o que eu tenho? Menos 6 mais RA, mais 9. Então, substituir o meu 9 pelo RA. Menos 6, menos 5, mais RB. E tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Então, aqui de cara vai sair que o meu RB... Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 6, mais 9, menos 6, menos 5. Teria 8 negativo. Como está desse lado, eu vou passar para o outro lado, vai ficar 8 positivo. Então, 8 kilonewtons, tá? Fechou. Assim, fecha o nosso exercício, tá? Então, o que eu tenho? Que o meu RA vale 9 e o RB vale 8. 9 com 8, 17. Quanto que está dando as minhas cargas? 6 e 6, 12. Com 5, 17. Pronto, fechou, tá? Então, eu consigo fazer a mesma coisa, tanto faz, travando o apoio A, travando o apoio B. Desde que eu não me perca nesses sinais, ok? Então, eu consigo fazer exatamente do mesmo jeito. Poderia fazer aqui em relação ao A? Poderia, mas para não confundir, eu prefiro não fazer, tá? Se alguém quiser, por favor, só travem aqui no ponto A, tá? E podem fazer a mesma coisa. Só lembrando que se travar aqui, esse 6 vai ter um giro sentido anti-horário. Aí o 6, sentido horário. Então muda um pouco os sinais. Mas no final, com certeza, você vai ter o RB 8 e o RA 9. Tá? É só isso, nada demais. Então, cargas pontuais é isso mesmo, de reações, é bem simples, tá? Não tem nada demais. Eu tinha deixado aqui até separado para a gente fazer justamente uma carga inclinada. Mas, infelizmente, como a gente não teve aí muita adesão, né, pelo menos na aula síncrona, eu gostaria que tivesse mais gente para a gente conversar em relação a esses senos, cossenos e tudo mais, tá? Então, eu prefiro deixar para a próxima aula, a gente faz alguns exercícios aí com cargas inclinadas, tá? Então, próxima aula nossa, continuamos aí com as nossas vigas biapoiadas, mas daí com cargas inclinadas, ok? Então, até o momento, cargas pontuais, verticais, fechou, tá? Esse era o conteúdo. Próxima aula, vamos trabalhar aí com as cargas inclinadas e, se der tempo ainda esse ano, a gente trabalha aí com as cargas já distribuídas, que daí muda um pouco alguns conceitos. Ok, pessoas? Para vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube, muito obrigado, tá? Então, ficamos aí, uma aula um pouquinho mais curta, mas vai ficar aí, vai ter as listas, tudo certinho para vocês trabalharem aí, principalmente nas férias, claro, né? Mas era isso, o conceito era só fazer mais alguns exercícios de cargas pontuais, porque eu sei que esse é um assunto diferente aí do que vocês estão acostumados. Ok, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição, todo mundo tem um WhatsApp lá, só procurar. Obrigado, boa noite.